A gente sai de férias, é isso que acontece. A gente volta pra casa cheio de gripe, resfriado, não sei se eu tô com gripe, se eu tô com resfriado, mas o importante é que eu cheguei em casa. E agora, pra você que está me assistindo, eu quero te dizer uma coisa, não foi só eu que cheguei em casa. Quem chegou em casa também foi o meu novo livro, O Discípulo Amado, uma jornada pelo Evangelho de João. Esse livro aqui é o que você precisa ter para você, quando você terminar esse nosso curso sobre o livro de João, para você aprofundar ainda mais o seu conhecimento sobre esse livro. São 188 páginas do puro suco do Evangelho de João. Eu tenho certeza que isso vai fazer a diferença com certeza na sua vida. Então acesse aqui já o QR Code que está aparecendo aqui na tela, onde você vai conseguir acessar aonde você consegue comprar esse livro. Não sei se eu tenho a versão digital disponível nesse link, mas se tiver eu também tenho certeza que a versão digital vai ser muito legal. Mas o livro físico tá muito bonito, espero que você consiga ver aí, ó, O Discípulo Amado, o livro do Evangelho de João, muito legal. Então, espero que você aproveite. Me diga aí no comentário se você quiser um desse daqui. Vamos ver se você colocar no comentário, talvez Deus toque no meu coração e eu mande um para sua casa. Mas já começou o vídeo? Começou o vídeo desse jeito? Como que a gente começa o vídeo assim, desse jeito, meu Deus do céu? Gente, deixa eu fazer uma pergunta para você que está me assistindo. Você já parou para pensar no preço que foi pago pela sua salvação? Hoje nós vamos falar sobre a história mais incrível que você já ouviu, sobre amor, sobre o sacrifício e sobre libertação. Nesse vídeo você vai descobrir por que Jesus ele precisou morrer na cruz e o que isso significa para a sua vida e como você pode ser completamente livre da escravidão do pecado. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que esse vídeo pode sim transformar a sua vida. Olá, eu sou Renato Neves, seja muito bem-vindo ao nosso canal Bíblia Talk. Olha, desde 1900 e bolinha, mentira, desde 2015 eu estou aqui no Canadá e eu fui enviado para cá pela minha igreja local lá no Brasil como missionário em 2015. E em 2017 eu comecei um ministério de brasileiros aqui em Vancouver. E eu posso falar uma coisa para você com toda certeza. Eu já vi de perto o sangue de Jesus transformando a vida das pessoas de uma forma sobrenatural. Pessoas que estavam completamente quebradas, perdidas, escravizadas pelo pecado. E aí elas conheceram essa verdade sobre o sacrifício de Jesus. E sabe o que aconteceu? Tudo se transformou. Então assim, se essa mensagem de hoje ela tocar no seu coração de alguma forma, eu gostaria de pedir para você encarecidamente, não guarde essa mensagem só para você, mas compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso. Você já se inscreveu? Você já deu like nesse vídeo? Eu sempre falo para você fazer isso, mas agora eu estou esperando você fazer. Então, muito obrigado por esse like, muito obrigado por se inscrever no nosso canal. Isso ajuda demais a espalhar essa mensagem ao redor do mundo. Mas antes de mais nada, eu quero fazer uma conexão aqui com tudo aquilo que a gente já aprendeu na semana passada. Na semana passada, nós vimos Jesus ressuscitando Lázaro da morte. E essa ressurreição da morte física acabou levantando uma pergunta muito importante, que é a pergunta mais profunda que nós temos. E o caso da morte espiritual, a separação da nossa alma de Deus, qual que é a solução de Deus para a causa do pecado? Como é que Deus ele vai resolver esse problema, esse dilema definitivamente? E é exatamente isso que nós vamos descobrir no nosso livro. Ó. Falando do livro de novo, olha aqui o livro. Ó. É isso que nós vamos descobrir no nosso livro, não, no nosso vídeo de hoje. E eu te garanto que quando você entender o que Cristo fez na cruz, vai fazer muito mais sentido para você, não apenas aquilo que nós vimos antes, mas também o que nós ainda vamos estudar sobre a vida eterna na próxima semana. Então vamos ao primeiro ponto da lição de hoje. Nós vamos começar falando sobre o maior plano de resgate da história. Você sabia que a Bíblia diz lá em João, no capítulo 1, no versículo 29, que João Batista, quando ele viu Jesus chegando, ele disse assim: "Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." E eu quero te dizer que isso não foi um acidente. Ele não falou isso simplesmente empolgado naquele calor do momento, no calor mesmo, porque ele estava ali na beira do rio, naquele sol escaldante do deserto. Mas ele disse isso porque ele sabia realmente sobre aquilo que ele estava falando. Desde lá do Jardim do Éden, quando Adão e Eva eles pecaram, Deus ele já tinha um plano para a salvação da humanidade. A Bíblia fala que esse plano ele existia desde antes da fundação do mundo.
Você consegue imaginar isso? Antes mesmo de Deus criar as estrelas, antes de criar as montanhas, os oceanos, Deus ele já sabia que a humanidade iria precisar de um redentor. Então aí eu fico pensando, quando Jesus ele se faz homem e vem à Terra, isso foi o maior milagre da história da humanidade. O Verbo de Deus, o Verbo eterno que estava com Deus no princípio de todas as coisas, ele se fez carne e habitou entre nós. João capítulo 1, no versículo 14, deixando isso bem claro para que você possa entender. Mas agora deixa eu te contar uma coisa que me impressiona demais sobre como a forma que Deus trabalha. Você já parou para pensar que Deus ele poderia ter escolhido qualquer outra forma para salvar a humanidade? Deus, ele é o Deus todo-poderoso. Ele poderia ter simplesmente falado e apagado todo o pecado da humanidade. Mas não, ele não fez isso. Ele escolheu o caminho do sacrifício. E a pergunta que eu te faço é: por quê? E a resposta é porque o amor ele exige um sacrifício. O amor verdadeiro, ele sempre exige o sacrifício. Então, quando eu estou aqui no Canadá, eu vejo uma mãe trabalhando em 2 empregos para sustentar os seus filhos. Ou então quando eu vejo um pai que ele abre mão dos seus próprios sonhos para investir no futuro da sua família. Isso me lembra do coração de Deus. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós pensamos que o amor ele é um sentimento, mas na verdade ele não é um sentimento, ele é uma ação, ele é uma entrega, é um sacrifício. Jesus ele poderia ter ficado no céu desfrutando da glória eterna do Pai, mas ele escolheu vir até nós. Ele viu a nossa condição perdida e ele tomou uma decisão. E olha que essa decisão de Jesus, ela não foi uma decisão fácil. Ele deixou a perfeição do céu para vir para esse mundo que é um mundo caótico, para nascer numa manjedoura, para crescer numa família simples, para ser incompreendido pelas pessoas, para ser rejeitado e no final de tudo, no final absoluto de tudo, ainda ser crucificado como se fosse um criminoso. Você consegue imaginar isso? Jesus ele já tinha presciência que tudo isso aconteceria com ele. E mesmo assim, por amor, ele escolheu passar por todas essas coisas. Então deixa eu te explicar uma coisa direitinho aqui. Nós, eu e você, nós éramos pecadores fadados à morte eterna. A Bíblia ela é muito clara quando ela diz isso. Ela diz lá em Ezequiel, no capítulo 18, no versículo 20: a alma que pecar, essa morrerá. Não existe nenhuma margem de erro dentro disso que está escrito. Você pecou, você morre. Essa era a lei no Antigo Testamento. Não existia nenhuma chance da raça humana se salvar por ela mesma. Não existe nada que eu e você, que nós possamos fazer para que nós possamos alcançar a salvação. Mas Jesus ele veio consumar o plano divino de redenção de Deus. E isso incluiu a sua própria morte na cruz do Calvário por causa do meu pecado, por causa do seu pecado. E tem uma coisa aqui que você precisa entender, porque quando a Bíblia fala sobre Jesus sendo o Cordeiro de Deus, isso não é apenas uma expressão bonitinha para falar sobre Jesus, porque no sistema sacrificial do Antigo Testamento, o cordeiro ele tinha que ser um cordeiro perfeito, ele tinha que ser sem defeito, sem mancha, sem nada que o desqualificasse. E era exatamente isso que Jesus era para mim e para você. Ele é o único ser humano que viveu uma vida completamente perfeita, sem pecado. Tanto é que os acusadores eles não conseguiram encontrar nada de errado na vida de Cristo. E é por causa disso mesmo que eles tiveram que inventar e acusar Jesus falsamente. João capítulo 8, no versículo 46, registra Jesus perguntando isso: quem dentre vós me convence de pecado? E olha só que coisa bonita. Ninguém conseguiu responder essa pergunta de Jesus, porque não havia nenhum pecado nele. Você entende a dimensão disso que está acontecendo aqui? Você entende a dimensão do que está escrito aqui na Bíblia? Jesus ele assumiu a nossa culpa, ele se entregou por amor a nós. Foi simplesmente um ato de amor. Embora ele nunca tenha pecado, ele suportou a cruz para livrar a humanidade da morte eterna e do poder do pecado. E ele fez tudo isso simplesmente por amor por mim e por você. Uma coisa que é interessante dizer aqui é que Deus ele não tem amor por você, que Deus ele não sente amor por você. Na verdade, Deus é amor. Amor é o caráter daquilo que Deus é. Então, quando Jesus ele ora no Getsemane antes dele ir para a cruz do Calvário, ele sabia exatamente o que estava por vir na vida dele. Era o cumprimento dessa missão. Era o cumprimento. Qual que era essa missão dele? Era ser preso, ser julgado, ser condenado, ser crucificado e por fim morto. E olha só que coisa mais linda. Antes dele executar o seu plano, Jesus ele orou. Isso está escrito lá em João, capítulo 17, no versículo 1. E ele fez isso porque ele precisava falar com o Pai Celestial antes dele encarar o Gólgota. Mas nós estamos falando aqui sobre a morte de Jesus.
Mas o plano de redenção, ele só é concretizado na ressurreição do Filho de Deus. João capítulo 20, 17 fala sobre isso, você pode ver isso lá. E é justamente por isso que todos nós, todo ser humano, precisa saber que só existe um meio de reconciliação com o Pai. E esse meio tem um nome, o nome dele é Jesus Cristo. 2 Coríntios capítulo 5, no versículo 20, deixa isso bem claro para mim e para você. Diz assim: Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Não existe ninguém mais, não existe nada mais que possa te garantir a salvação e a vida eterna com Deus. Agora, no nosso segundo ponto, eu quero falar para você sobre o preço da sua salvação. A salvação do ser humano, ela provém da infinita graça, da misericórdia e do amor de Deus. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 19, que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo com ele e não lhes imputando os seus pecados. E eu e você, nós não temos nenhuma forma de avaliar o preço da salvação que nos foi ofertada pelo Pai. E lendo esse versículo, eu e você, nós não temos a mínima ideia, nós não temos como avaliar o preço da salvação que foi ofertada por Deus por meio do sacrifício de Jesus. É como se você fosse um escravo numa prisão e alguém pagasse não apenas a sua fiança, mas comprasse a sua liberdade completa e ainda te adotasse como um filho. Você consegue imaginar isso? Mas deixa eu tentar te explicar melhor como funciona essa redenção. A palavra redenção, ela vem do conceito de resgate. Então, no mundo antigo, quando alguém era feito escravo, a única forma dessa pessoa conseguir a sua liberdade era se alguém pagasse o preço do resgate. E quanto mais valioso fosse aquele escravo, mais caro, mais pesado ficava aquele preço. Agora pensa comigo, qual seria o preço pela humanidade perdida? Não existe ouro, não existe prata, não existe dinheiro que poderia pagar por isso. E só existia uma vida perfeita no universo, a vida de Jesus Cristo. E sabe o que mais me impressiona nisso tudo? É que Deus, ele é louvado na Bíblia por ser o redentor da raça humana. Se você abrir a sua Bíblia lá no livro de Jó, no capítulo 19, no versículo 25, diz assim: eu sei que o meu redentor vive. E se você for olhar lá nos escritos do profeta Isaías, você vai ver também que ele fala sobre Deus como sendo nosso redentor em várias passagens. E isso significa, para mim e para você, que o nosso Deus, ele mesmo se responsabiliza pelo nosso resgate. E a carta aos Hebreus nos revela ainda que o Filho de Deus, pelo seu sangue, ele entrou no santuário e efetuou uma eterna redenção. Isso está escrito lá em Hebreus, no capítulo 9, no versículo 12. Não foi uma redenção temporária, não foi um band-aid espiritual, um remendo espiritual, mas foi eterna redenção. Porque senão Jesus ele teria se submetido à fraqueza, ao envelhecimento e por fim ele até morreria, assim como também aconteceu com Lázaro. Mas quando Jesus ele ressurgiu dos mortos, Jesus ele tornou-se a primícia de um novo tempo, de uma nova vida humana, uma vida na qual o corpo ele foi aperfeiçoado. E esse corpo de Jesus ele não está mais sujeito às fraquezas, ao envelhecimento e à morte como nós passamos aqui com o nosso corpo físico. E você sabe o que isso significa para mim e para você? Significa que Jesus ele não apenas morreu pelos seus pecados, mas ele também venceu a morte para que eu e você, para que nós também possamos ter uma vida eterna junto com ele. E isso significa que a obra da redenção ela está completa, está finito, está acabado, tetelestai. E olha só que incrível que está escrito lá em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 19 e 20. Diz assim: foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu. E sabe o que isso significa? Isso significa que a obra redentora de Jesus ela não foi apenas para a humanidade, mas ela foi uma obra cósmica, porque o pecado ele afetou toda a criação e a redenção de Cristo ela vai restaurar todas as coisas. E é por isso que a obra redentora ela é fundamental no cristianismo. Ela é o embasamento da salvação e da mediação entre Deus e a humanidade. E tem mais uma coisa aqui. Essa obra ela já estava sendo anunciada desde o Antigo Testamento. Quando Deus ele estabeleceu o seu sistema sacrificial, cada cordeiro que estava sendo oferecido ali para cobrir os pecados daquelas pessoas, era uma sombra, era uma prefiguração daquilo que Jesus ainda faria. Por isso que quando João Batista ele viu Jesus chegando, ele disse: eis aí o cordeiro
Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele estava dizendo assim: galera, acabou a espera, acabou o simbolismo, chegou a hora, chegou a realidade. E essa realidade é Jesus Cristo se entregando na cruz pelo meu e pelo seu pecado. E não simplesmente isso, mas ele retornando dos mortos para conquistar para mim e para você a vida eterna. E agora vem o nosso terceiro ponto, que é a parte mais linda dessa lição. Porque aqui nesse tópico nós vamos falar sobre os resultados dessa obra na vida daquela pessoa que crê. Porque a Bíblia ela revela os resultados produzidos na vida daquela pessoa que é beneficiada pela obra de redenção por meio da fé em Cristo Jesus. Qual que é o primeiro resultado, Renato? O primeiro resultado, você recebe o perdão dos seus pecados. Não importa mais o que você fez, não importa o quão longe você foi. O sangue de Jesus, ele apaga completamente o seu passado. Segundo resultado, você se torna um filho de Deus. A Bíblia diz lá em João, capítulo 1, no versículo 12: mas a todos quantos o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Isso significa que você deixa de ser escravo do pecado e você se torna um filho, uma filha do Rei dos Reis. E o terceiro resultado é esse, meu amigo. Você tem uma vida eterna. Então você entende que a questão não é sobre ir para o inferno ou ir para o céu quando você morrer, mas é sobre você ter uma qualidade de vida completamente diferente aqui e agora na terra. É sobre você ter comunhão com Deus, é sobre você ter um propósito, sobre você ter uma paz que excede todo entendimento. Mas você precisa entender uma coisa muito importante. Nosso Senhor, ele consumou a obra, mas é preciso que eu e você, nós tenhamos arrependimento e fé para que nós possamos alcançar isso. No Evangelho de Marcos, capítulo 1, do versículo 14, deixa isso muito claro. Então pega a sua Bíblia e já lê esse versículo aí que você vai entender. Então a redenção ela está disponível, mas você precisa receber ela através da fé. Então não adianta você saber sobre Jesus, você precisa receber Jesus na sua vida. É uma decisão pessoal que cada pessoa precisa tomar. Fé, arrependimento, perseverança são as condições para que você possa desfrutar das bênçãos gloriosas da perfeita obra de redenção que foi consumada por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, aqui nesse momento, a gente consegue entender como tudo se conecta perfeitamente. Primeiro nós entendemos como Jesus ele tem o poder sobre as coisas. Depois nós vimos Jesus ressuscitando Lázaro, mostrando o seu poder sobre a morte. E agora nós descobrimos que ele morreu e ressuscitou para nos dar a vida eterna. E essa progressão é uma progressão muito linda. Cada peça ela vai se encaixando no seu devido lugar e cada lição ela vai sendo construída em cima do alicerce da outra lição. Então assim, para a gente não perder o fio da meada aqui, nós começamos esse trimestre estudando que Jesus é o Filho de Deus. Nós vimos os seus milagres, nós vimos os seus ensinamentos e hoje nós descobrimos o seu sacrifício vicário que nos redime. E isso tudo está nos preparando para que nós possamos entender a promessa da vida eterna, que é o que nós vamos estudar na próxima semana. Então, na semana que vem, nós vamos fazer o grande finale desse estudo que nós estamos fazendo sobre o Evangelho de João. E do fundo do meu coração, eu espero que você tenha aprendido pelo menos uma coisa ou duas com esse vídeo de hoje. E se essa palavra ela falou com você hoje, se você entendeu o valor do sacrifício de Jesus por você, eu gostaria de pedir para você compartilhar isso com alguém que precisa ouvir. E deixa eu já te fazer um convite. Se você nunca recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador pessoal, eu quero te dizer que você pode fazer isso nesse exato momento. É só você orar assim comigo. Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou um pecador. Eu preciso de salvação. Eu creio que tu morrestes na cruz do Calvário pelos meus pecados e ressuscitastes para me dar a vida eterna. Eu te recebo agora como meu Senhor e Salvador. Obrigado pela sua redenção. Em teu nome eu oro. Amém. E se você fez essa oração comigo agora pela primeira vez, eu gostaria que você compartilhasse isso comigo aí nos comentários. Vai ser uma alegria muito grande saber que mais uma vida foi transformada pela redenção em Cristo. Deus te abençoe ricamente e até o próximo vídeo na semana que vem, aqui no seu canal Bíblia Talk.